Olha só, www.fundomarlenecolé.com.br. Vou publicar, vou fixar. O Instagram já está convidando vocês. Olha só, De Olho na Cena tá aqui. E agora eu vou conversar com esse mega Fer Velasquez, esse mega ator de teatro, esse mega ator de tudo que ele quiser fazer, ele faz bem, que é o Cláudio Fontana, que já deve estar chegando por aqui. O Instagram tá convidando vocês. Eu vou convidá-lo aqui também. Cláudio. Mauro Aragão. Mauro querido. Mauro incrível. Eu já virei fã. O Instagram tá comunicando vocês aí. E vai ser uma experiência linda. Ele já tá aqui. Gui Torres, oi Gui, Verônica Leite, como estão as coisas aí em Belo Horizonte? Kleber. Kleber do Insta, mudou o nome, Kleber? Roberto Coimbra. Boa noite, Roberto. Todas as reverências. Tá me ouvindo? Tá bom, Pedro? Tudo, querido, e você? Tô ouvindo bem, Ah, então tá bom. tudo ótimo. Também tô te ouvindo bem aí. Muito obrigado, viu, pela generosidade, pela gentileza de estar aqui. O Luiz Quezada tá também por aqui. E Não, o agradecer também prazer é esse meu. O intermédio Elias de que me deu Elias ordem. Andreato, né? O Elias que falou, Elias Andreado falou assim: você tem que fazer a entrevista com o Pedro, senão eu te mato. Então tô aqui. Olha só, o pessoal já está aqui bombando, já estão falando de Fera Ferida, Deus nos acuda, Grupo É Descontraído verdade. está aqui, mas eu quero começar falando de um dos últimos espetáculos de teatro que eu assisti e que você estava tomado por alguma entidade que está entre o céu e a terra. É Estado de Sítio, merecidamente, aliás, parabéns a todos vocês. Por favor, leve os meus parabéns ao Gabriel também. Ganhou a PTR de teatro. E eu queria já começar sabendo como foi esse espetáculo. Incrível. Olha só, recebendo a visita de Gabriel Vilela. Vou até printar, mandar para minha mãe, porque agora ela vai ter orgulho de mim. Agora eu tenho mais responsabilidade para falar bem, então. O Estado de Sítio é um dos textos mais lindos do Camus, né, que é um grande filósofo, que escreveu um romance, A Peste, que é um dos romances mais lidos atualmente, até em função enfim, da similaridade entre o romance e o que a gente está vivendo, né? História de uma cidade litorânea que é assolada pela peste e tem que ser fechada e tem que ser confinada e essa peste limita as liberdades de todos, tanto de expressão como de movimentação. E o Camus adaptou esse romance para o teatro e fez o Estado de Sítio, onde ele transforma a peste e a sua secretária, a Morte, que era o personagem que eu fazia, transforma a peste e a morte em dois personagens, evidentemente, que o Elias interpretou a peste, eu fiz a morte, e esses personagens simbolizam, de alguma forma, até o autoritarismo, né? O cerceamento da liberdade de expressão. E Gabriel que teve essa ideia luminosa de fazer esse projeto. A gente estava em cartaz no Rio com o Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, e Eu houve assisti no a Rio, no Sesc Ginástico. Sesc Ginástico, isso mesmo, Pedro. E a Você, gente viu Malvino, Mel, Chico Carvalho. Chico também estava em estado de Lavi, sítio. Lavínia Panunzi, enfim, tinha um elenco maravilhoso, o Boca de Ouro. Foi acho que uma grande releitura do Gabriel. Mas, enfim, quando a gente estava lá em cartaz com esse espetáculo, houve a decretação pelo Temer, pelo ex-presidente Temer, da intervenção militar no Rio.
E isso assustou muita gente, né? A gente via no Rio aqueles tanques do exército Sim. tomando posição e aquilo a gente não estava acostumado, né? A gente, logicamente, Você eu nasci descia um no pouco antes. aeroporto e você, a hora que você passava pela Bahia, tinha tanques de guerra ali. Você via o exército na rua, isso assustou, e Gabriel lembrou desse texto do estado de sítio. E nem imaginava que a gente ia passar por tudo que a gente está passando e que esse texto ia ser tão premonitório, né? E o teatro ia ter esse caráter de prever o que iria acontecer, né? E enquanto a gente foi ensaiando, houve a campanha política. E o Bolsonaro começou a crescer a campanha dele. E cada fala nossa era uma. A gente identificava o texto do Camus com o que estava acontecendo com as falas do candidato. E isso tomou proporções maiores ainda quando a gente estreou com o espetáculo. E eu fiz a morte. E para desenvolver esse personagem, o que me ajudou muito foi não só a concepção do Gabriel, que é uma concepção de distanciamento, né? Bem brechtiana, do ator narrar o que acontece com o personagem e não vivenciar as emoções dele, mas a máscara, a maquiagem da morte, que era uma caveira no meu rosto, isso me ajudou mais ainda. Por incrível que pareça, eu me senti muito protegido por aquela máscara. Então, todas aquelas imprecações, aquelas coisas horrorosas que a morte fala para o público, eu pude falar me protegendo daquilo, né? Eu olhava bem na pessoa e falava que ela ia morrer, né? Para a pessoa que estava sentada na plateia. Então, eu me distanciei do personagem e com isso eu me senti tranquilo para fazer o personagem, sem nenhum comprometimento emocional com o personagem. Acho que essa é uma das grandes coisas que aconteceram na minha carreira no teatro, eu me adaptar, eu me aprimorar nessa técnica do distanciamento, essa técnica brechtiana que a gente vem desenvolvendo já desde o Macbeth do Shakespeare, passando pelo Boca Mas de o Ouro, estado enfim, de por todo. sítio ele tem uma importância enorme para a fundamentação desse trabalho de distanciamento, né? Assim. Eu acho que tem, e principalmente porque, como o Gabriel trabalhou muito com a Babaia, a voz épica do ator, quer dizer, é uma voz, a gente não usava microfone algum no espetáculo, e a plateia tinha a sensação de que o espetáculo era microfonado, tinha uma música muito linda composta pelo Marco França e pela Babaia, e a nossa projeção vocal era muito. A gente trabalhou muito esse processo de projeção vocal. E isso O deu ao espetáculo, em espetáculo. alguns momentos, ele era até assustador, assim. É Ele assustador, dava porque calafrios, assim. é, o Elias fazendo a peste é uma aula de teatro, né? Quem está assistindo, Ele ele entrou é um dos maiores. aqui, tá? E ele falou que É, você, que lindinho, o amor da então minha eu vida. vou falar bem dele. Ele é, enfim, meu companheiro de palco, eu me inspiro no trabalho dele, assim como me inspirei no, enfim, trabalho de outros atores, como o próprio Paulo Autran, que eu tive a oportunidade de fazer, dividir o palco com a direção do Elias. Mas eu acho que o Elias é um modelo de ator, né? Um ator que a gente admira, mesmo estando ao lado dele em cena. Ele tem Os umas três dores de homens vez em da quando. sua vida são Para Paulo subir no Outram, banco, ele Elias sente dor. Andreato. Mas ele é um querido. Todo mundo adora ele. E ele é um exemplo de generosidade, de De profissionalismo. humildade. Então eu fiz Esperando Godot com ele também, que Eu foi um dos assisti maiores Mutuca, momentos da minha carreira. Enfim, então figurino do Gabriel Vilela. Gabriel, tudo que eu tenho feito de bom, o Elias está por perto, assim. Gabriel Sim. também, evidentemente. Elias, Gabriel, Paulo Outram são importantíssimos na sua história, né? Eu acho que são importantes, sim. A experiência com o Gabriel me salvou de uma vida medíocre. Eu sempre digo isso, porque o Gabriel começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com o Gabriel no Teatro Amador ainda, no Clube Pinheiros, e depois ele me convidou para fazer meu primeiro espetáculo profissional. Foi quando eu pedi demissão do meu cargo de gerente de marketing, que eu era um gerente de uma indústria britânica de
trabalhava com agricultura, e fui para esse caminho de descobrir novos personagens, de estudar dramaturgia, quer dizer, foi uma chance, acho que ele me deu de entrar nesse mundo deslumbrante das artes. Elias é um companheiro de sempre, né, que está presente, como eu falei, desde o começo, assim, meados da minha carreira. E foi ele que me apresentou, de alguma forma, o Paulo, e o Paulo Altran, que gostou de um texto que o Dib Carneiro Neto escreveu Que está e aqui se apaixonou. também. Olha que honra. Recebemos Dib Dib. também é um parceiro é um artista que está do lado. A nossa carreira de É do artista, de Dib o ator, Adivinha Quem Vem para Rezar? é do Dib Carneiro Neto. Ele escreveu um Requiem para Antônio também, que eu fiz com Maravilhoso. Elias, que era a vida do Mozart e do Salieri, Sim. e o Adivinha Quem Vem para Rezar, que eu fiz com o Paulo. A experiência com o Paulo foi fantástica, né? O Paulo, por exemplo, o trabalho de mesa com o Paulo foi fascinante, porque ele lia uma frase que o Gibbs tinha escrito e ele sabia exatamente o que cabia daquelas palavras, o que cabia na boca do ator para tornar aquilo verídico, mais verdadeiro. E ele fez um trabalho de mesa inesquecível, assim. Eu sempre aplico esse trabalho que a gente fez, que eu fiz junto com o Paulo, em todas as peças que eu faço, no sentido de tornar aquela palavra mais não natural, porque acho que o teatro não usa essa expressão, mas tornar mais verdadeira mesmo. Acho que é isso que importa para o ator, é ter verdade no que diz, né? Não, a única oportunidade que eu tive de assistir o Paulo Outram em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, foi Adivinha Quem Vem para Rezar. Foi a última vez que Paulo esteve em Ribeirão. Verdade. E Paulo fazia 3 personagens nesse espetáculo. E era assim, ver o Paulo em cena é uma aula, é uma emoção muito grande. Eu imagino para você dividir a cena com ele, porque havia uma troca, né? Você em alguns momentos era escada para ele ali, ele para você, e o espetáculo tinha um cenário lindo, e era um espetáculo gostoso, não era uma comédia lavada, você sorria vendo Adivinha Quem Vem para Rezar. É verdade. Era a história de um pai e de um filho, e ele fazia 3 momentos. Ele fazia o pai, o sócio e depois o padre. E é um Padre. texto lindo do Dib Carneiro Neto e direção do Elias Linda. Agora, o curioso do Paulo é que ele chegava no teatro e começava a conversar, começava a bater papo na coxia com a gente. E a gente ficava conversando. Aí, quando dava 20 para as 9, 25 para as 9, a peça era às 9, a camareira cutucava ele, seu Paulo, tá na hora do senhor ir dormir. Aí no primeiro dia eu falei assim, como ele vai dormir às 20 para as 9? E eu tô elétrico. E aí o Paulo ia dar uma cochiladinha. Ele tinha uma caminha, inclusive, que a gente viajava na turnê, a caminha ia no caminhão. Ele cochilava 20 minutos, meia hora, e quando dava 5 para as 9, eu já estava pronto, nervoso, já atrás na minha entrada, na coxia, e ele ainda estava assim, meio sonado, a camareira arrumando o terno dele. Aí ele entrava meio com sono, assim, ele falava assim, Cláudio, merda, merda, assim. Eu falava assim, ele não vai aguentar a peça inteira. E ele entrava em cena e se transformava, né? Parecia que te levava um choque elétrico. E aí eu também ficava, da mesma forma como eu admiro Elias em cena, eu ficava assistindo, às vezes, o Paulo em cena, interpretando aquela forma. Ele tinha um domínio da palavra que era fascinante. Sim, sim. Ó, Fabrino Ribeiro, Cláudio arrasa em todos os espetáculos. A Babaia está aqui. Olha que honra. A palavra tem vida própria, né, Cláudio? Ela nos ilumina quando é bem dita com sinceridade e entendimento real nas emoções. Ricardo Pérez, Well Rockers, oi Cristina Bafo. O teatro, ó, o site de Olho em Cena. O teatro com você, Gabriel e Elias, é teatro que alimenta a alma da gente. Ana Maria Cláudio, um dos melhores atores. Roger Cone, um grande empresário do ramo de entretenimento, também está por aqui. Gabriel, o Elias falou, o talento do Cláudio é imenso. Enfim, muito carinho por você aqui. Cláudio Chefinho, Mara de Maravilhosa. Eles me chamam de chefe porque eu virei produtor também. Então eu sou o chefe de todos. Eles chamam de chefinho, sabe? Para Sim. ver se
conseguem bons contratos. Eu posso fazer diferente de todas essas entrevistas, de todos esses papos. Não é entrevista, é um bate-papo. Mas como eu vi muita coisa sua, porque eu sou um fã do seu trabalho, sou um fã do trabalho do Gabriel e sou um fã do trabalho do Elias. Eu até gostaria de ter colocado esse distanciamento do fã, mas eu não vou conseguir, tá? Você me perdoa. E um Requiem para Antônio. Um dos cenários, uma das não era só um espetáculo, era uma ocupação de palco, era uma ocupação de teatro, aquela mesa de sinuca, os figurinos, era uma ala de carnaval, é uma das coisas mais, é um espetáculo, uma montagem que abraça você ali, né? Você e Elias em cena. Olha, acho que foi uma das peças com material gráfico dos mais lindos que eu já vi na minha vida. Era lindo demais. A E o luz era teatro muito era incrível, era lindo, lindo, lindo. Era tudo lindo no Requiem, né? O Requiem para Antônio foi também conversando no camarim com Elias em peças anteriores, e a gente falou, algum dia vamos fazer alguma coisa sobre Mozart e Salieri, porque a história é deslumbrante, a inveja, né, do Salieri pelo sucesso do Mozart. E eu falei, vamos, algum dia vamos. E conversando num jantar com o Dibe Carneiro Neto, a gente estava num jantar, a gente propôs a ele que se ele podia escrever sobre esse tema. E aí surgiu um Requiem para Antônio Salieri, né? Um Requiem para Antônio, que é a história linda dos dois, da inveja. E com a visão do Gabriel, isso se tornou mais rico ainda, né? Porque ele transformou isso num grande circo ali, né? De uma Uma grande pitada clownesca, clownesca, super delicada. cool. E a Babaia me ajudou muito nesse espetáculo, a Babaia querida, porque eu tinha um bonequinho que simbolizava o Mozart e eu fazia vozes diferentes para o boneco, para o personagem, em momentos diferentes também do personagem. Então, a Babaia está sempre presente na minha vida. Sem a Babaia, eu não sou nada. Eu sempre brinco para ela, porque ela me ajudou muito a desenvolver essa parte importante do ator, que sem a qual ele não consegue trabalhar, que é a sua capacidade vocal, né? A sua potência vocal. Ela e a Francesca Della Monica também, que é uma grande professora italiana que nos ajuda muito nos trabalhos aqui no Brasil. Sim, olha só, o Fabrino lembrou que te acompanha a sua trajetória, como eu falei de como eu acompanho. Vamos falar dele aqui, porque ele falou assim: olha só, trouxe até uma luz mais de teatro para esse momento com você aqui, tá? É que escureceu, né? Para iluminar aqui o nosso momento. Obrigado, amor. E ele lembrou de um espetáculo que eu não tive a oportunidade de assistir, mas quando a gente pesquisa é uma grande referência, que é o Vem Buscar-me, que ainda sou teu, né? Que foi um dos primeiros trabalhos que você fez com o Gabriel? Foi meu primeiro trabalho profissional com o Gabriel. Com o Gabriel no Teatro Amador, eu fiz A Falecida, do Nelson Rodrigues, e o Mambembe, do Arthur Azevedo, e mais o Santo Milagroso, do Lauro César Muniz. E depois o Gabriel se profissionalizou. Ele trabalhou com o Circo Grafite, fez o Você Vai Ver o que Você Vai Ver, o Concílio do Amor. E quando ele partiu para o terceiro espetáculo dele, que foi um texto lindíssimo do Sofredini, do Carlos Alberto Sofredini, que é a história de uma companhia de circo-teatro, né? Que encena o Coração Materno, baseado na música do Vicente Celestino, e durante a encenação o filho realmente, ao invés de encenar, ele mata a mãe mesmo do circo para pegar o circo para ele. Então é um drama, né, no circo-teatro. E São tinha um aquelas elenco peças... primoroso, né? Da Goberto A Laura Feliz, Cardoso, Laura Cardoso, você, enfim, era... E aí ele me convidou para fazer o meu primeiro trabalho no teatro. Eu ainda trabalhava naquela indústria química, mas eu consegui ensaiar à noite e fazer as apresentações. E o meu personagem era o palhaço do circo, mas a gente adaptou. Ao invés do palhaço falar, ele só tocava um acordeon. Meu personagem não tinha fala nenhuma. Mas foi um trabalho lindo, porque eu comecei no teatro fazendo um personagem mudo, que se expressava só
tinha expressão corporal só, né? Não Mas tinha tinha voz. olhar. Eu Tinha imagino, expressão corporal, eu lógico. imagino o trabalho e o corpo que, quando você saiu desse espetáculo para o próximo, eu imagino quão apurado o seu corpo de intérprete não estava depois desse trabalho. Lógico. O Gabriel colocou esse personagem, ele costurava um pouco as cenas. Então, ele introduzia personagens, ele retirava personagens, ele abria as portas do cenário, tocava música na abertura da peça, em momentos dramáticos. Então, dançava. Então, foi um personagem lindo que eu tive a oportunidade de fazer, que realmente costurava tudo, todo o espetáculo. E o espetáculo foi um sucesso, né? Ganhou todos os prêmios, Laura ganhou o prêmio Shell, tinha Xuxa Lopes, depois Lucinha Lins entrou, enfim, tinha um elenco lindo. Dagoberto Feliz fazia música, tocava piano ao vivo, era um espetáculo lindo demais. Olha só, Eneida tá por aqui, a Babaia, querido Pedro Leão, a honra é minha, parabéns pela live. Ô, Babaia, imagina, eu quem agradeço. Por favor, vai ser uma honra fazer uma live com você também. O site de Olho na Cena falou, sempre falo do olhar e da expressão do Cláudio. O Frabino falando, foi genial a sua interpretação. Gente, lembro como se fosse hoje o Vem Buscar, minha direção circense do Gabriel e a atuação do Cláudio. Tem gente linda aqui. Camille Tosta manda um beijo para a família. Carol Tosta, a família toda se reuniu para assistir nossa live. Carlos Biasoli, poeta, enfim. O pessoal está todo aqui. A Camille falou, minha mãe está dizendo que nunca vai esquecer a América. É verdade, eu fiz também. Você sabe que quando a gente vai pesquisar, quando a gente se debruça na sua trajetória, referente aos trabalhos na televisão, tá sempre escrito assim, o galã Cláudio Fontana. O galã Cláudio Fontana. Como que é Os essa amigos coisa do meus que galã da já me teledramaturgia? chamam de ex-galã. Ô, ex-galã, o que você está fazendo? Eu ainda sofro esse bullying, vê se pode. Juro, juro. Mas é uma posição que nunca te deslumbrou, né, Cláudio? Não, porque, na verdade, a televisão tem essa característica, né, de rotular um pouco o ator e chamá-lo sempre para papéis parecidos. Então, eu comecei fazendo Deus nos acuda, foi minha primeira novela, que eu fazia um garoto, um videomaker, que era um personagem, um garotão, que vivia numa comunidade, tinha brigado com o pai. Depois em Fera Ferida também eu fiz um par romântico com a Débora Evelyn, enfim. Aos poucos é que eu fui ganhando papéis um pouco diferentes, como em Fera Ferida, que Fera Ferida foi essa, mas depois As Pupilas do Senhor Reitor, que era um personagem lindo, bem poético. Era Sim. um menino pobre que tinha sido abandonado pela mãe, andava num cavalo sem sela, ele tinha medo de dormir sobre teto, então ele dormia na rua. E esses personagens foram ganhando uma certa poesia dramática, né? Um Só Coração, que foi uma minissérie Meu histórica trabalho do... preferido seu na televisão, lindo demais. você era um serelepe, um incansável, um transgressor, um rebelde, né? Um jovem rebelde. Era uma espécie de um dandy que vivia naquela Revolução de 32 muito rico, irmão Da do Ana personagem da Ana Paula. Paula Arósio. Enfim, era lindo fazer uma novela de época, histórica, e aí você começa a gostar de fazer a dramaturgia da televisão, que foge um pouco do folhetim. A minissérie histórica é maravilhosa. E mesmo o Rei Davi, que foi uma minissérie bíblica que eu fiz, ela tinha alguma coisa de especial justamente por isso, por ser histórica, por não ser do dia a dia, né? Isso estimula o ator, né? Quando você tem Sim, e alguma outra, coisa. essas produções bíblicas, essa coisa bíblica da Record, a gente está falando de mega produção, né, Cláudia? É uma estrutura, e depois o que você vê no vídeo é coisa de cinema, de O Gladiador, assim. E deve ser uma experiência O Rei Davi. interessante para o ator, né? Eu achei muito interessante. Quando me convidaram para fazer o Rei Davi, eu falei, meu Deus, novela bíblica, o que vai ser, né? Mas eles já estavam começando, já tinham alguma experiência. Eu tinha um pouco medo da novela bíblica ficar um pouco ligada à religião, mas o Rei Davi não.
o diretor, que foi o Edson Spinello, ele falou no primeiro dia, olha, eu vou me preocupar em contar essa história, né, que está escrita. Ela está escrita na Bíblia, mas poderia estar escrita em qualquer outro lugar. Eu não vou me preocupar em fazer alguma coisa religiosa, né? A gente fez um trabalho lindo de pesquisa histórica, de como falar, né? Porque a gente não podia falar como se estivesse em Olha 2012, você quando preparando a voz de novo aí, o como falar, né? de novo isso. Eu sempre me preocupo com isso. Eu acho que o personagem, ele não é essa voz, não tem essa voz que eu estou falando. Pode até ter um pouco na televisão, mas o personagem tem voz e tem um jeito de caminhar próprios, né? Ele é diferente do Cláudio, principalmente no teatro, Claro, como a claro. morte, né? A morte do estado de sítio, ela não tem nada a ver comigo em termos de caminhar, em termos de falar, ou a Lady Macbeth, que eu fiz também com a direção do Gabriel, que era uma espécie de gueixa que deslizava sobre a cena, né, sobre o palco. Então, eu acho que o trabalho corporal e o trabalho vocal é que nos aprimoram, né, enquanto atores, né? É isso que nos Sim. faz evoluir. Por isso que o teatro, eu acho que é o lugar, é a casa do ator mesmo, é onde a gente realmente aprende e onde a gente realmente evolui. Olha só, é, tem o Nathan Mille, Claudinho, grande artista. O site de Olho na Cena, amo o Manuel para não elogiar só teatro, um só coração. Deus nos acuda, a primeira novela do Cláudio, a morte do Jonatas foi incrível. Confesso que vi a novela bíblica por causa do Cláudio. Agora entrou o Pedrinho Inaoê fez Estado de Sítio com você, O né? Pedrinho fazia Estado de Sítio, aliás, um grande ator também. Sim. Foi lindo trabalhar com ele, né? E eu Porque ele preciso fazia dizer uma coisa, porque Pedrinho, se eu não me engano, é filho de Nena, não é? exatamente outra E grande atriz, que é né? uma grande atriz que eu tive o prazer de ver, que ganhou o prêmio Shell, não ganhou? Ganhou, acho que há uns 2 anos atrás. É. Sim, pelo espetáculo, eu esqueci o nome do espetáculo. Pedrinho, se Foi você um estiver aqui, monólogo que era dirigido pela Babaia, inclusive. sim, que é um monólogo sobre as histórias das mulheres, que era ela sentada num trono, os copos de água. Eu vi no Teatro Poeira, no Rio. Agora eu não lembro se foi no Poeira ou no Poeirinho, mas se ele estiver aqui, por favor, manda para não morrer. O Natan mandou, para não morrer. Que foi uma das coisas. Pedrinho, por favor, leve essa mensagem para sua mãe. Foi uma das coisas mais lindas e mais poderosas que eu vi no teatro. É, ela é uma grande atriz mesmo. E Pedrinho está seguindo o caminho dela, porque ele fazia o Diego, que ele fazia lindamente. É o herói romântico do Estado Sim, de Sítio, né? sim. A sua mãe, para mim, é uma das grandes atrizes brasileiras. Assim, fico até emocionado de você estar aqui, porque eu me lembro do espetáculo e me emociono. É, me emociono de verdade. O Babá é aqui também, enfim. Tem uma É, pergunta do Dib, e pergunta do Dib a gente faz, né? Porque, olha só, fiz a uma gente live, tem faz, a gente pergunta de Dib respeita. É. Carneiro Neto. Ele O também é Dib tá prêmio per... Shell, precisa falar. Ele ganhou o Sim, prêmio Shell também, é sim. importante. Eu vou tirar uma foto, vou pegar a foto da participação do Dib, do Gabriel e da Babaia e vou mandar para minha mãe, que vai até aumentar minha mesada. O Dib está perguntando se É, você acha. Gotcha entrou aqui agora. Estamos muito bem visitados, muito bem abraçados aqui. O Dib está perguntando se para você live é teatro. nossa, eu nunca tinha ouvido essa pergunta, Jimmy. Eu acho que a live, para mim, não é teatro, mas é uma forma que se tem, que a classe artística encontrou, os atores, os artistas, encontraram para se manter vivos e para mostrar que o teatro ele continua vivo, apesar de não estar, do público não estar podendo encontrar o ator. Para mim, o teatro é a união do autor com o diretor, o ator e a plateia. Dessa comunhão é que surge o teatro, né? Sem a presença da plateia, ao vivo, essa corrente mágica que cria emoção, ela se rompe. Então,
a live, para mim, é um audiovisual. É lógico que quando você tem o Elias atrás de uma câmera, falando trechos do Fernando Fernando Pessoa, Pessoa. isso é lógico que tem um caráter teatral, né? Porque ele é um grande ator. Mas eu queria ver o Elias falando Fernando Pessoa ali sentadinho no escuro, na poltrona, vendo ao vivo. Pegando Isso até a saliva de Elias, assim. exatamente, porque no teatro você pode olhar, inclusive, para o ator que não está falando, que está recebendo a fala. Você direciona o seu olhar enquanto espectador. O teatro gravado ou filmado, seja lá o que for, é o diretor, são as câmeras que direcionam o seu olhar. Então, esse cerceamento da tua liberdade de olhar onde você quiser, já para mim já não é teatro. Mas É uma performance, né? Ao é uma vivo, performance performance. online, É, teatro uma leve, performance teatro ao online. vivo que tem lugar agora, justamente porque o teatro tá parado, mas e grandes trabalhos estão surgindo assim desse audiovisual Sim. e E acho muito que vai vir a interessantes. contribuir, né, Cláudio? Acho Depois. que sim, claro. Porque eu acredito humildemente, ó, claro, a pergunta do Dibi foi direcionada a você, mas se eu puder humildemente fazer uma contribuição, eu acredito que as pessoas vão estar famintas pela arte, pelo teatro, pela emoção, porque só o teatro pode trazer emoção para a nossa vida, é o teatro que faz isso. Elas vão lotar, se Deus quiser, os teatros quando for possível, mas essa transmissão online, ela vai contribuir. Se você estiver fazendo um espetáculo numa sala de 100, 200 lugares, vão poder ter outras 100 pessoas em vários lugares do mundo, que talvez não vão poder estar nos grandes centros assistindo, vão poder estar acompanhando de uma forma. Acho que a gente vai poder usar isso a favor, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu fiz, por exemplo, um projeto que lembra muito. Tinha o Sai de Baixo na Globo, mas na cultura tinha um projeto chamado Senta que lá vem comédia, que Sim, era a encenação de textos teatrais e de comédia com público no teatro e com câmeras gravando. sim, Só que a gente gravava 2 ou 3 dias, fazia 3 vezes o espetáculo, as câmeras gravavam, depois era editado e passava um dia na televisão. sim. Então, isso é uma experiência mista que é um pouco o que vai acontecer, eu acho. Quer dizer, as câmeras gravando peças ao vivo. É lógico que a gente, enquanto ator, no palco, eu não me preocupava com câmera, eu me preocupava com o público no Senta que lá vem comédia. E fazia as minhas expressões, a minha energia toda era direcionada ao público. Então, depois a câmera que editasse. E se ficasse exagerado para o vídeo, paciência. Sim. Por isso que essa é a grande diferença, né? O teatro gravado, a câmera não consegue captar a apatia do ator do palco. É, Podia mas essa captar mais. transmissão ainda vai ser ao vivo, né? Ela ainda dá a possibilidade, quando tudo voltar a Sim, ser ao nesse vivo. ponto sim. É. Eu acho que Ó, é uma contribuição bacana. a Suzana Zanotto está por aqui, Lilian, Emerson Grotti, Luiz Quezada. Live dá a mesma impressão dos antigos teleteatro, não é a mesma coisa do que ao vivo. Vera Venâncio, o Fabrino, live é uma forma de comunicação, mas com pouca emoção. Marina Monteiro, nossa, eu queria também a Babaia, enfim, Verdaço Comunicação. Pessoal, todo aqui. Eu acho que eu vou sair, eu acho que eu tenho que sair daqui com live com Babaia, com Deep Carneiro, com Gotia, com Gabriel, com todo Você mundo, tem que para a fazer. gente manter todo mundo aqui e Tem que essa fazer com esses comunicação. Aqui grandes não é artistas. teatro, viu, gente? É bate-papo. É. Esse é o bate-papo. Bate-papo pode em live. Pode. Isso. Agora, vamos falar de Esperando Godot, que foi Vamos. sensacional. Você, Olha, o figurino era do Gabriel, a direção era do Elias. era do Elisa. Isso, você, Elias, em cena. Tinha um outro menino, um outro ator, Zé Gui, O Zé Gui Bueno, que também fez o Boca de Ouro com a fez o gente. Boca de Ouro e E que fez o estava Estado de Sítio também. fez Estado de Sítio. E que entrava e que trazia um frescor para aquele espetáculo. Era uma Era coisa lindo o louca. trabalho dele. Tinha o Rafael Gama e o Clóvis Torres também. Cláudio Que fazia Torres, aquilo. maravilhoso, que já esteve aqui comigo. Rafael Gama, que fez Amigas Peronomute com Elias depois. Eu também fiz Amigas Peronomútil, pode. Você fez! Eu Legal! que criei a Sara. Eu, Elias
Léo Pacheco e o Gomes Ferreira. Era o elenco O Léo original. Pacheco já veio fazer live comigo também. Pois é, nós que fizemos Amigas Peronomútil. Como que é essa a experiência com você? Divertido? Você gozava em cena? Era gostoso estar com esses amigos Ah, numa eu acho cena? importante. Eu acho o espetáculo era muito. Na verdade, a autora escreveu o Amigas Peronomútil para 4 mulheres, para 4 atrizes. E de repente o Posse, que foi o diretor, também um querido diretor, ele teve essa ideia brilhante de colocar 4 homens fazendo essas mulheres, porque eles davam esse olhar essa sátira, né? Que o homem é o homem falando dos problemas das mulheres. Então tem uma ironia aí por trás. Isso que tornava a peça engraçada. A gente, na verdade, nós éramos atores vestidos de mulheres, interpretando, brincando de fazer mulheres. Tinha É uma isso que deu a brincadeira, tinha um graça. exercício também, né? Vocês não É queriam isso que se deu. parecer mulher, vocês deixavam claro essa virada. Que éramos homens ensaiando uma peça sobre mulheres. E isso que dava a grande graça do espetáculo. E aí era uma diversão a cada dia, né? Com o Léo, com o Gomes, com o Elias, foi uma grande diversão o espetáculo. E Esperando Godot. Pois é, eu não falei do Esperando Godot. O Ó, o Esperando Elias Godot, falou assim que você era o. Ele pôs assim, ele era o meu inferno. O Elias falou que ia embora, mas não foi, ele tá aqui. Olha que honra. é. Mas eu vou te contar do Elias. O Elias, a gente começou o primeiro dia de ensaio, ele falou assim: eu quero tudo muito simples. Eu não quero que vocês façam nada exagerado, tudo simples. Aí eu falei, simples? Aí no primeiro dia de ensaio, porque no primeiro dia a gente leu, ele já mandou a gente pro palco ensaiar. Ele já começou, a primeira fala dele não tinha nada de simples. Era totalmente teatral e maravilhosa. Aí eu falei, que safado, ele quer simples. E ele Você já sabe o que que ele começa. queria, né? Ele queria vocês É, simples e ele. É verdade. Agora, ele... Esperando Godot é um dos textos mais fascinantes da dramaturgia universal. Eu acho que todo ator que queira fazer uma carreira em teatro, ele precisa fazer o Esperando Godot, ele precisa fazer o Fausto do Goethe, ele precisa fazer um Shakespeare e ele precisa fazer o Édipo Rei do Sófocles, porque aí ele vai transitar por 4 grandes autores e 4 grandes personagens, né? E depois de uma experiência dessa, fazendo esses 4 grandes personagens, não tem como não se Aí ele aprimorar só e não se precisa ser modificar. dirigido pelo Elias e pelo Gabriel. Aí fica. Verdade. Aí ele E o fica Godot é apurado. uma peça sobre o existencialismo humano, né? Sobre essa a gente está todo dia a gente está esperando Godot, né? É uma peça que fala sobre a nossa condição humana, né? O que a gente está esperando agora? Que essa pandemia passe, né? A nossa sensação de futuro mudou, né? A gente não tem o futuro que a gente esperava, então a gente está em compasso de espera e o Godot é um pouco isso, a gente esperando o que o homem está esperando, qual é a função dele, né, nessa trajetória aqui na Terra. Sim. É um texto tão lindo e tão bonito que só o ator, quando realmente ele encena essa peça, é que ele vai entender a profundidade do Beckett no Esperando Sim, Godot. e eu acho também que o Esperando Godot ele tem uma necessidade de ser remontado sempre, porque ele vai ser sempre remontado com outras visões. Você nunca vai ver o mesmo Esperando Godot. Ó, Renato Goda, Love Claudinho. E Renato é um grande artista. ele nunca vai trazer a mesma experiência para o público. E mesmo quem viu pode assistir várias montagens do Esperando Godot. Porque assim, a gente vai sempre tentar encontrar um outro Godot. O Esperando Godot é universal, né? Ele é contemporâneo, ele é um texto que está sempre presente, né? Toda montagem, você pode montar Esperando Godot toda hora, porque é um texto como eu falei sobre a condição humana e, portanto, ele é atual, sempre vai ser Sim, atual. sim, sim. Seu último trabalho em televisão na Globo foi I Love Paraisópolis. Foi a Eloy Paraisópolis, que era uma novela das 7 do Alcides Nogueira.
E é muito divertida, falando sobre a comunidade, enfim, uma novela das 7, né? Com humor. E você E depois eu trouxe fiz um também uma trabalho agilidade, uma rapidez, uma contemporaneidade para esse personagem, uma coisa rápida, E era, né? era, e era gostoso que eu tive o prazer enorme de trabalhar com a Anissete Bruno. Eu fazia o porteiro do prédio dela. Eu fazia um porteiro assim com sotaque um pouquinho de Nordeste. E era bonitinho, porque os dois, os personagens, ela gostava muito do porteiro, enfim, eu conversava muito com ela. O bacana dessa carreira é a experiência que você consegue trocar durante os trabalhos. Por exemplo, conversar com a Anissete. Por exemplo, quando eu fiz o espetáculo com o Paulo, todo domingo, quando a gente estava em temporada no Rio, eu pegava o carro e levava o Paulo para almoçar na casa da Tônia Carreiro. E eu ia dirigindo e eu ficava ali babando, né, vendo os dois conversarem na mesa sobre a história do teatro, sobre a companhia que os dois tiveram, sobre atores antigos, sobre como produzir, quer dizer, isso é o grande resultado, né? É o grande prazer de você ser ator. É você trocar experiência, você conviver com grandes artistas como Gabriel, como Elias, como Dib, enfim. Essa é a grande experiência, como Lissete. Eu fiz uma novela Fera Ferida, eu conversava muito com Tarcísio Meira. Enfim, essa troca de experiências de vida com outros artistas deslumbrantes e maravilhosos que tiveram experiências tão fascinantes é que torna a nossa carreira especial, né? Que torna a nossa carreira, muitos dizem que todo ator é privilegiado por isso, né? Por poder viver outros personagens, outras emoções e poder conhecer tanta gente especial. Sim. E eu acho, você falou uma coisa, o Elias, ele tem uma coisa em cena como ator que o jeito como Elias emana o texto não passa despercebido ao público, né? É algo Não, profundo. A voz do Elias, aí eu fico lembrando de Requiem, Godot, Estado de Sítio, é de um poder, né? É é muito poder. transformador. E eu E ele imagino diz que como. é simples, hein? Ele diz Ah, que é tudo simples. Tudo simples. Mas ele tem um poder de poder vocal, um poder de expressão. Eu até brinco que ele dá uns trancos, assim, porque ele tem uma força em cena tão bonita e o personagem ele se transforma em cada personagem. A peste que ele fazia no Estado de Sítio era a força do mal, né? E ao mesmo tempo tinha um humor, quer dizer, ele tem uma inteligência cênica também, uma generosidade. Para você criar um personagem, você precisa ter inteligência cênica, que é você entender os limites do personagem, aonde vai cada camada do a personagem. modulação de voz que A ele modulação, faz, e exatamente. dessas três peças que eu dei como exemplo, podemos pôr agora o Pessoa também, mas o Requiem, o Godot e o Estado de Sítio, ele transita por uma modulação de voz sem perder esse poder de, de, É, de, de toque quase, que a voz do Elias pesa na gente, né? Em cena, é. arrebata. Aquele monólogo, o monólogo inicial sobre a inveja que abria o espetáculo Um Requiem para Antônio, que era o Salieri, e ele era um clown, né? Ele tinha o espírito do clown, quer dizer, ele passou toda aquela inveja que o Dib escreveu através dos seus filtros de ator. E era um clown falando sobre a inveja, né? Então, essa sutileza do personagem, só um ator inteligente sabe fazer, né? Não é simplesmente um personagem falando sobre inveja, é um clown falando sobre inveja. E ele fazia aquilo de uma forma brilhante. Tudo que ele faz é brilhante, né? O Elias é um dos maiores, melhores atores que a gente tem, né, no Brasil. Sim, sim. A Babaia falou: ai, que saudade do sítio do Cláudio com os cachorros latindo. O Elias mandou: estar em cena ao lado do Claudinho é estar sempre na casa da paixão. O site De Olho na Cena,
o GATG foi a coisa mais linda essa peça. O site de Olho na Cena lembrou de um trabalho importante. Eu estou adorando. O site de Olho na Cena é quase meu ponto aqui, ó, contigo. Em Confissões Médicas, um trabalho que você fez recente agora para o Discover, né? Porque agora a gente está... É maravilhoso essa possibilidade de ter audiovisual sendo feito para todos os canais, porque isso é um trabalho com uma galera, né? Eu acho que no campo do audiovisual, essas séries, tanto Netflix quanto Discovery, enfim, todas essas séries, não, esses canais de TV paga estão abrindo o mercado para muitos atores, e não só atores, né? Para câmeras, enfim, para técnicos. Isso é fundamental, a gente não pode ficar dependendo só de 2 ou 3 emissoras, né? E o Discovery fez uma série muito bacana sobre experiências de médicos, experiências revolucionárias de médicos. Eles contavam sua história no formato de docudrama. Então, eles contavam as suas histórias e a gente interpretava os momentos mais importantes da história. Eu fazia um cardiologista, por exemplo. Era o Dr. Gaiotto, que obviamente existe o Dr. Gaiotto. Eu conversei com ele e ele aparece no programa, onde ele conta as experiências dele durante as cirurgias cardíacas, né? Os problemas que ele enfrentou. Corações, por exemplo, ele fez uma operação com um anão, ou seja, a cavidade torácica do anão era menor do que o coração que tinha vindo para o transplante. E isso ele descobriu na hora só. Então, esses casos emblemáticos da cirurgia, a gente conseguiu transformar isso em drama, né? Em docudrama. Claro. E o resultado foi lindo. Confissões Médicas é um lindo trabalho de audiovisual. Sim. Não estou perguntando muito... o site de Olhos na Cena. Não estou perguntando muito para que os outros possam perguntar. Pode perguntar de Olho na Cena, não tem problema. É uma jornalista, Ananda Roveri, que é uma querida, uma grande amiga, e ela está sempre acompanhando teatro, adora teatro, e ela é uma pessoa fantástica. Adoro, um beijo. Dibi Carneiro, que prateleira linda de cerâmicas incríveis servindo de cenário nessa live do Cláudio. Nossa, como o Dibi é sensível, né, Dibi? Que bom que você gostou da louça, Dibi. Não, o Dibi mas você que é um grande artista. Nós estamos falando já dá para montar o espetáculo, porque o Dibi falou do cenário, a Babaia já falou do áudio da sonoplastia, né? Já o Gabriel pode dirigir, pronto. Isso, tá tudo certo. Queria que você falasse de 2 espetáculos, de novo, Elias e Gabriel. Andaime, que você fez com Cássio Capim, e Macbeth, que você fez com Marcelo Antoni. Olha, o Andaime foi uma experiência com comédia, acho que uma das mais bem-sucedidas que eu tive. Porque era um texto do Sérgio Roveri, que, apesar de ser uma comédia, é um texto que fala sobre 2 limpadores de janela solitários em cima de um andaime. Ou seja, o Sérgio é um grande dramaturgo, e o Sérgio Roveri, ele escreveu sobre a solidão desses 2 personagens. Só que eles, nessa solidão, tem muito humor, a inteligência do Sérgio e o talento são tão grandes que ele conseguiu transformar isso num grande espetáculo. Então, e uma grande comédia, porque eles eram muito engraçados, cada personagem com as suas características. E o que acontecia lá em cima daquele andaime, eles faziam ginástica, porque eles olhavam uma academia enquanto limpavam o vidro. Eles falavam de todos os assuntos, e eles são personagens muito simples. E essa simplicidade desses personagens é que tornou o texto tão fascinante. E a direção era do Elias também. A gente atuou em cima do andaime mesmo, pendurado no urdimento do teatro e na frente de um cenário que era assim, era um prédio, né? É como se eu estivesse limpando aqui a janela aqui atrás. E o Cássio, um grande parceiro de cena, né? É um ator que também é um dos maiores atores desse país. Ele tem tempo de comédia, ele é um ator inteligente, ele adora teatro, ele é um grande ator. E depois o Elias o substituiu. E aí foi engraçado, porque tinha uma cena que o andaime balançava. Então a gente fazia o andaime balançar e os personagens caíam. E eu e o Cássio, a gente brincava muito nessa cena do balanço, né, quando começava a ventar.
e o Elias que dirigiu. E o Elias falava assim, balança esse andaime de verdade, porque senão não vai parecer que vocês estão passando medo. E a gente balançava. Depois o Elias entrou como ator e ele tinha medo da altura. Aí quando eu começava a balançar, ele falava assim, não, Cláudio, não balança, não balança. Eu falei, ué, você pediu pra gente balançar isso quando era o Cássio, por que agora você não quer? E, então, eu me vinguei depois do Elias isso. E o Macbeth, acho que o Macbeth Babaia falou que foi um dos melhores, um dos trabalhos mais geniais que fez com você. Muito orgulho. O Macbeth enfim, além de ser um dos textos mais emblemáticos, mais simbólicos, mais lindos do Shakespeare, eu acho que foi um trabalho também de ator muito fascinante, porque a gente não sabia um pouco, eu e o Marcelo Antoni, também que fez o Macbeth, fez um trabalho lindo demais. E nós dois, em um determinado momento do ensaio, a gente não sabia um pouco como conduzir esse personagem. Ainda mais a Lady Macbeth, que é a força motriz da peça e que é a força é a máquina, né, de teatral da peça e que traz a maldade, né? Ela que convence o Macbeth realmente a matar todos. E a gente não sabia como fazer isso. E foi através de o Gabriel tinha umas cortinas muito leves que estavam na sala de ensaio. Ele arrancou aquelas cortinas e jogou nas nossas costas. E com aquela cortina leve, aquele tecido leve nas costas, quando a gente andava, aquilo fazia uma onda, se transformava numa coisa. A personagem parecia que flutuava. E foi aí que a gente teve o insight de fazer os dois personagens. Eram dois personagens que flutuavam, porque a maldade flutua, né? E o nosso trabalho de vocal foi justamente o contrário de você fazer um trabalho vocal realista sobre a maldade. Foi um trabalho de leveza, de fazer sempre quase que o mesmo tom da personagem. Ela não tinha sentimento nenhum, ela simplesmente falava aquilo de uma forma brechtiana, narrativa, teatro narrativo, mas aquela figura com aquela capa esvoaçante era o símbolo da maldade. Né? Então foi também Impressionante uma o poder descoberta. que o Gabriel tem de tratar na cenografia uma contribuição a vocês intérpretes e as personagens. Porque a gente vê essa leveza que você conta e que eu quase consigo enxergar, eu não assisti Macbeth, mas, e por outro lado, quando ele trata o peso da maldade em estado de sítio, né? Eu acho que quando a gente cria por exemplo, a Lady Macbeth estava totalmente isenta de maldade, né? Porque era aquele figurino e aquela maquiagem, era uma maquiagem branca, né? Era uma maquiagem japonesa, chamava Shironuri, que a gente comprou ali na Liberdade, e eu passava aquilo e me transformava numa geisha mesmo, né? Com movimentos suaves, e a voz não tinha nenhuma conotação feminina. Não, era a minha voz. Era uma voz simples, era uma voz. E aquela voz simples, aquela voz sem nenhuma alteração, ela chegava para a plateia e falava aquelas imprecações, né, da Lady Macbeth, que são famosas no texto de Shakespeare. Então, o trabalho da Babaia nesse sentido foi muito bacana, foi lindo, me ajudou muito a fazer o personagem. Ó, de olho na cena de novo, a voz da Era do Ouro, da rádio do Leleco em Boca de Ouro, merece menção, que ela fala postada marcante. Lady a Morte, entre tantos. É tudo que o Cláudio está falando. Aliás, no Boca de Ouro também tem que falar do trabalho do Malvino, Salvador, né, que fazia o Boca de Ouro, que também foi uma entrega dele, assim, ele veio para trabalhar com a gente e foi como se a gente já tivesse trabalhado com ele há muito tempo, porque além de ele ser uma figura querida, né, uma pessoa tão generosa, sempre de bom humor e disposto, né? rindo muito. A gente viu um Malvino muito disposto em cena. Disposto a fazer o trabalho e acho que foi um trabalho importante para ele também. Acho Para nós digno.
Foi lindo trabalhar com ele. Achei Então, um ele beijo muito grande. digno no trabalho. Achei também. Bem bacana. Querido, com 1 hora de live, eles chutam a gente daqui e às vezes o meu Instagram não anda batendo com o cronômetro. Então eu queria imensamente ir caminhando para o fim, agradecendo o Elias por esse encontro, onde a gente encontrou Gabriel, falamos de Nena Inauê, falamos É de verdade. Babaia, Dibe Dib. Carneiro e tantas outras pessoas que estiveram aí. O Pedrinho Noé ficou aqui com a gente o tempo todo. São as pessoas que foram agulha e linha nessa costura de retalhos da sua carreira. Você tem uma carreira incrível no teatro, na televisão. Eu queria saber sobre dirigir, se é uma vontade, uma possibilidade, e nesse leque de personagens tão incríveis, se falta ainda algum personagem para você, algum que você gostaria de fazer. Olha, eu acho que de personagens, acho que o próximo projeto a gente está estudando textos de Pirandello. Acho que é um autor que tem personagens lindos e que eu acho que é um caminho agora entrar dentro, visitar essa dramaturgia do Pirandello, né? Então eu acho que é um caminho bacana agora de descobrir os personagens do Pirandello. E a tua outra pergunta foi? Dirigir. Dirigir. Já me mandaram textos falando assim, dá uma lida. Eu pensei que era para escolher um personagem, eles falaram, não, quero que você dirija. Na verdade, quando eu olho o texto, quando eu leio como ator, eu leio através do personagem. Eu não tenho essa visão de um diretor. Então, isso ainda não me estimulou a dirigir. Como o Elias, por exemplo, que tem essas duas visões. Eu vejo o texto como ator. E para buscar uma segunda função, já que eu não tenho esse talento, a princípio, de idealizar uma direção, de ter uma concepção sobre um texto, eu fui para o lado da produção. Eu me tornei um ator que produz, ao invés de um ator que dirige. Então, acho que essas duas funções, produtor e ator, já dão muito trabalho, porque além de você ter que criar um personagem, que é uma coisa complicada, você ainda tem que, paralelamente a isso, tocar a produção do dia a dia. Então, se eu ainda tivesse que dirigir, eu acho que eu ia ficar louco. Mas eu não, a princípio, quem sabe no futuro, mas a princípio eu não tenho esse talento para dirigir. O Pedrinho falou, Cláudio, melhor produtor que já trabalhei. O Elias, viva o Claudinho. O Pedrinho, maravilhoso, cuida de todos os O atores, Pedrinho, excelentíssimo. o Augusto Pedrinho que Vieira, grande produtor. O Pedrinho acho que quer trabalhar, quer que eu contrate ele de novo. Vou te contratar, Pedrinho, por estar me elogiando tanto. É um querido. O Dibi, que prazer ouvir tudo. O Dibi, que prazer ouvir tudo isso, amigo querido. Carreira linda, profissional incrível. Boa noite, obrigado. Babaia, foi maravilhoso, obrigada pelo carinho, foi lindo ouvir a história do querido Cláudio Fontana, grande ator, querido amigo, faz parte da minha trajetória de teatro. Cláudio Fontana, com muito orgulho, com a boca muito cheia de amor, eu sou o seu fã, muito obrigado. Imagine. E olha, o Gabriel disse que quer que você faça uma entrevista com ele, viu? Algum dia eu convide para fazer esse bate-papo. Vai ser ótimo. Isso, já vou dormir até mais feliz. Muito obrigado. Um beijo grande, Pedro. Obrigado a você. Fiquem com Deus. Um beijo, muito Tchau, obrigado. tchau. Beijo.